Oi gente, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do Ju Responde e hoje eu vou responder algumas perguntas que eu pedi pra vocês fazerem lá no meu Instagram. Então eu selecionei 8 daquelas perguntas e mais 2 perguntas que eu recebo muito através de outros meios e também no Instagram. Então selecionei algumas perguntinhas e eu vou responder elas pra vocês. Eu vou tentar ser o mais objetiva possível pra esse vídeo não ficar muito longo. E também porque eu pretendo fazer outros vídeos respondendo mais perguntas, porque eu tenho recebido muitas perguntas nessa foto. Foram muitos comentários, então eu escolhi algumas assim que eu achei mais interessantes para o primeiro vídeo. Então a primeira pergunta é da Kalina Anjo, não sei como é que é o nome dela, e eu tirei print, então eu não consigo entrar no Instagram aqui pra ver. Mas a pergunta dela, na verdade, são 3 perguntas. Como eu revisava os conteúdos do cursinho? Se eu fazia mapa mental? E quantas redações eu fazia por semana? Bom, eu não revisava muito, vou confessar, porque não tinha muito tempo, era muito conteúdo realmente. Então eu tentava fazer com que o meu estudo em si fosse bem efetivo. Eu fazia o resumo, eu fazia os exercícios, e se eu ver que eu ainda estava com alguma dificuldade, eu tinha um quadro branco desses que escrevem aula mesmo, e eu montava como se fosse uma aula daquele assunto, uma aula pra mim, no caso, né? Mas se eu, por acaso, fosse revisar algum assunto, eu revisava através do Memorex, porque eu completava também um pouco do Memorex, tipo assim, o Memorex tem texto, eu pegava post-its e fazia anotações extras, sublinhava o Memorex, então era mais ou menos assim que eu revisava. Se eu fazia mapas mentais, na época eu ainda não era muito familiarizada com mapa mental. Mapa mental eu comecei a usar muito mais na faculdade. Mas eu acho que é uma ótima alternativa para você ter uma ferramenta à mão para revisar, né? Então, acho super válido também, atualmente, na época eu não fazia. E quantas redações eu fazia por semana? Bom, redação era o seguinte, eu tinha aula no cursinho e eu fazia também um laboratório de redação que era oferecido pelo cursinho. Eu fazia todas as redações que o professor falava, assim, podia ser redação que nem ia ser corrigida e tal, eu fazia. Então, tinha uma redação que era a que ia ser corrigida, normalmente ele dava sugestões de temas para você fazer redação, pelo menos um tema a mais, e mais a redação do laboratório de redação. Então, eu fazia no mínimo 3 redações por semana. Na época eu não me dava conta de que era um número relativamente alto de redações por semana, porque eu nunca tinha parado pra contar e pra pensar. Eu realmente só parei pra contar e pensar agora que vocês estão me perguntando. Então eram no mínimo 3 redações por semana, às vezes um pouco mais, mas no mínimo 3. Bom, a próxima pergunta é da Larissa Mafra, e é uma pergunta que eu recebo muito, que é quantas horas eu estudava por dia sozinha, tirando as horas do cursinho. Bom, então eu chegava do cursinho, meio-dia e pouquinho, almoçava, e eu começava a estudar ali em torno da 1h30. Aí ali da 1h30 eu parava mais ou menos às 5, 6 horas para comer alguma coisa, ficava no máximo uma meia horinha parada e já voltava a estudar. E aí lá pelas 8 da noite eu parava de novo, comia mais alguma coisa, estudava mais um pouco. Então eu acabava indo da 1h30 até mais ou menos umas 9 horas da noite, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, dependendo de como estava o meu cansaço e minha vontade de estudar. E eu ia, gente, eu sou muito assim, quando eu começo a fazer uma coisa, eu faço por horas sem perceber. Então, eu sentava na mesa com um suco detox, um tererê e água e ia embora, assim, tipo, simplesmente ficava horas, assim. Eu sou muito, muito disso, eu não tinha aquela coisa de fazer uma pausa a cada 60 minutos, não, isso pra mim nunca dá certo, nunca deu. E eu também pensava que, por exemplo, numa prova de vestibular você não vai fazer intervalo a cada 60 minutos, você vai ficar as 4, 5 horas do vestibular lá sentado resolvendo as questões, então eu tinha que condicionar meu cérebro a funcionar bem por esse período, né? Então, 1h30 até umas 9 horas da noite, com pausas pra comer, né? Ficar sem comer também não dá. Bom, então a próxima pergunta foi da Ingrid Mona Lisa e ela me perguntou o que eu fazia quando eu ficava cansada demais para estudar. Bom, então as coisas que eu fazia quando eu ficava muito cansada era ler os livros de literatura obrigatórios. No caso eu li os da CAF, né, que era o vestibular que eu queria. Outra coisa que eu fazia era ir na academia, de repente não necessariamente ir a uma academia, mas fazer alguns exercícios, tentar dar uma caminhada, alguma coisa assim.
Outra coisa que eu fazia muito, muito, era desenhar algo que pudesse ter alguma relação com o que eu estava estudando. Por exemplo, desenhar um coração com as 4 câmaras bem certinhas, válvulas, tudo bonitinho, pra me ajudar depois em algum outro estudo que eu fosse fazer. Além disso, eu conversava com a minha mãe, eu fui umas 2 ou 3 vezes no cinema nesse meio tempo. Eu não era de sair, realmente, acho que até hoje não sou muito. Quem me acompanha vê que eu não saio muito, assim. Mas eu não era de sair, eu ia mais como se fosse um aniversário, alguma coisa, porque eu achava que o sono era muito essencial pra mim, né? Então, realmente, sair, não. Mas, por exemplo, sei lá, é quarta-feira e eu tô muito cansada pra estudar, eu não vou estudar. Não, gente, isso não, eu não fazia. Eu sou muito determinada, se eu tenho que fazer uma coisa eu faço e acabou, entendeu? Então, não me interessava, não tinha cansaço, não tinha tempo ruim, eu sentava e estudava. Então, esse negócio de ficar cansado, tipo, a não ser que você não tenha dormido e tal, é outra situação. Mas cansar porque fui pra aula, essas coisas, isso não acontecia comigo, porque eu sou muito, tipo, sabe? Tipo, bem neurótica mesmo. Então, essencialmente eram essas coisinhas que eu fazia. Não sei se vocês estão percebendo que a luz tá mudando, mas é porque tá anoitecendo. Mas espero que a luz continue boa. Bom, a Natasha Moura perguntou: como você conciliava e ainda concilia estudar muito e ainda conseguir fazer unha, cuidar do cabelo, sair e etc? Bom, na época do cursinho eu fazia minha sobrancelha bem pouco. Como eu consigo fazer ela sozinha, mais ou menos, assim, eu dava um jeitinho nela de vez em quando. A minha unha eu tinha um horário fixo, como eu tenho até hoje, eu sempre tento conciliar um horário fixo. Então a minha unha realmente eu fazia, mas tipo é uma coisa que demorava meia hora pra fazer, então é super rapidinho. O meu cabelo, gente, eu acho que eu não cortei ele durante o cursinho, eu não ia no salão, meu cabelo ficava do jeito que ficava, entendeu? Então era tomar banho, lavar o cabelo e secar, era isso que eu fazia no cabelo. Não tinha grandes arrumações, assim. E como eu tenho muita facilidade com isso, é uma coisa que eu levava naturalmente, que eu levo até hoje naturalmente. Então, tentar fazer com que o seu cabelo se arrume ele o mais rápido possível, do jeito que você goste, daí um bom corte pode te ajudar. Se você precisa lavar muito o cabelo, pra você ter um cabelo oleoso, talvez fazer umas mechinhas pode te ajudar. São vários truques que você tem que achar pra você, pra facilitar a sua vida. A próxima pergunta é da Karina Sakamoto, e ela me perguntou assim: principalmente na época de cursinho, as pessoas tendem a te pressionar mais. Isso aconteceu com você? Como você lidava com as opiniões alheias? Bom, sim, eu me sentia pressionada, mas não pelos outros. Eu mesma me pressionava. E eu acho que isso era o pior de tudo, sabe? Era eu mesma me decepcionar. Não era decepcionar os outros, o problema era eu me decepcionar. Então, o meu problema era lidar comigo, não lidar com os outros. Porque assim, todo mundo achava que eu não ia passar, muita gente achava que eu não ia passar, porque, não sei porquê, achavam que eu não ia passar. No cursinho, não sei se é pelo meu jeito, que eu me visto tipo patricinha e uso maquiagem todo dia e essas coisas, as pessoas acho que não achavam que eu realmente estudava. Então, e quanto à opinião dos outros, eu realmente não ligava, ou se eu ligava por 15 minutos, depois passava, assim como é até hoje, porque eu sempre penso que o que os outros pensam não pode definir o que eu sou. Então, por isso que eu continuo usando maquiagem, eu continuo arrumando meu cabelo, eu continuo estudando muito, porque se eu for depender do que os outros pensam, né, o que eu vou ser, né? Então eu tenho que ser eu mesma e ponto e acabou. Então eu sempre tentei fazer com que as opiniões dos outros ficassem bem longe de mim. E é isso. Então é assim que eu lidava com as opiniões e a pressão era eu mesma que colocava em mim, né? Tipo, não era a minha mãe e meu pai, nunca me pressionaram. Sempre eu mesma me pressionava e assim como eu faço até hoje. Bom, próxima pergunta da G. Rodrigues. E ela quer saber se eu era frequente nas aulas. Sim, isso é um ponto que eu bato muito a tecla com algumas pessoas que eu conheço, porque sim, eu era muito frequente nas aulas. Eu sempre estava nas aulas, tinha que acontecer uma coisa assim, ó, muito terrível pra eu não estar na aula, entendeu? Tipo, eu era muito frequente mesmo, eu ia todo santo dia, tava lá. Até no sábado, quando tinha aula no sábado, eu ia na aula no sábado. Era muito frequente pra mim, isso era uma coisa muito importante, tipo, estar na aula. Não interessa se eu já sabia o assunto, eu já tinha estudado, o que fosse. Eu tava na aula. Bom, agora uma pergunta que não tá lá no Instagram, mas que eu já recebi. E me perguntaram se eu prestei vestibular para outros cursos.
Eu prestei vestibular para outros cursos, entre aspas, porque eu coloquei, tem dois vestibulares que eu fazia, que era PUC Paraná e Universidade Positivo, tinha segunda opção. Então eu coloquei, nos dois eu coloquei segunda opção as 2 vezes que eu fiz. Quando eu tava no terceirão, nos dois eu coloquei design de moda e eu passei nos dois. E no outro ano, na PUC Paraná, eu coloquei arquitetura, que eu também passei. Tipo, eu não passava em medicina, mas passei no resto, né? Normal, sempre assim. E na UP eu acho que eu coloquei moda também, eu acho que eu passei também, eu não me lembro, gente, de todos. Mas eu sei que nesses dois eu coloquei, foi os únicos que eu prestei pra outros cursos. Mas era como segunda opção. A primeira opção sempre era medicina. Bom, agora me perguntaram, outra coisa que sempre me perguntam foram quais vestibulares eu prestei. Eu não prestei muitos vestibulares, eu não saía tirando pra tudo que era lado, vamos dizer assim, entre aspas. Tipo, eu fiquei bem na minha região. Como eu fiz só 1 ano de cursinho, eu ainda não sentia a necessidade de ir pra outros lugares tentar. Que atualmente eu me arrependo de não ter feito, porque talvez eu tivesse passado antes, entende? Mas eu tô muito feliz estando em casa. Bom, mas quais eu prestei? Eu fiz a CAF pra Univille, né, que é onde eu faço, PUC Paraná, Universidade Positivo, UFSC, o FPR e o Enem. E no meio do ano eu me inscrevi para a Faculdade Pequeno Príncipe, mas eu não fui fazer o vestibular. Eu só me inscrevi e na hora eu decidi não fazer, porque uma semana antes eu tinha feito a CAF e eu tinha ido mal no vestibular. Mal, entre aspas. E aí eu falei, não, mãe, não vou nem tentar, não quero saber. E realmente, tipo, falei, deixa pro final do ano. Então são esses que eu fazia sempre. UFSC, UFPR, a CAF, Universidade Positivo, PUC Paraná. Eram esses os vestibulares que eu prestava. Então não é uma gama muito grande de provas. Agora a última pergunta da Elke Oliveira é: quantos exercícios eu fazia por dia e se eu focava muito em resumos em todas as matérias? Bom, eu não tinha um número de exercícios por dia. Quando eu estudava no Positivo, tinha os 120 exercícios, que é da apostila do Positivo. Mas quando eu saí do Pose, eu não tinha um número de exercícios fixo. Eu fazia os exercícios que tinha na apostila do cursinho que eu fazia, que eram as apostilas do COC, do semi-extensivo, que eram poucos, tinha 5 exercícios por aula, 6, no máximo 10. E depois eu passava para uma outra apostila do ângulo, que era uma apostila só de exercícios, que eu peguei emprestado e fui fazendo. Então eu não tinha um número de exercícios exatos. Eu ia fazendo até dar o horário de dormir. Era assim. E às vezes eu pegava a apostila do Positivo para revisar os exercícios que eu tinha feito no semestre anterior, ou que eu não tinha conseguido fazer, ou que eu sabia que eu não tinha conseguido, para tentar. Então não tinha um número de exercícios por dia. E se eu focava em resumo? Eu fazia resumos, mas não é resumo como normalmente as pessoas fazem, escrevendo tudo. Eu faço muito de palavra-chave, de esqueminhazinho pequenininho e de letrinha minúscula e de post-it. Então eu fazia resuminhos bem pequenininhos mesmo, como se fosse cola de prova. Colava eles na apostila dos exercícios e no meu Memorex e ficava ali, quando eu quisesse revisar, eu pegava e tal. Mas eu fazia eles, resolvia os exercícios e era isso. Bom, gente, então o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e também de me seguir nas redes sociais. Lembrando que tudo que vocês me perguntam lá e aqui no YouTube eu sempre tento responder o máximo que eu consigo. E também, se você quer mais vídeos como esse, respondendo só perguntinhas que vocês me fazem, comenta aí embaixo, comenta no Instagram. Me deixe saber que você gostou, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.